Vai falar com uma importante parte porque a primeira entrevista do senhor, depois da aprovação da reforma da Previdência. Queria saber do senhor como o senhor analisa isso, o impacto foi positivo no mercado, a aprovação em primeiro turno, era o que o senhor idealizava, daqui a alguns anos nova Previdência terá que ser alterada? Eu sou absolutamente previsível. Então eu vou responder da seguinte forma. O que eu acho da reforma, o que eu pedi da reforma da Previdência? 1 trilhão. Ok. Pronto. Não é isso? O resto agora é o trabalho do Congresso. Eu mandei uma proposta, o governo mandou uma proposta, nós apreciamos e confiamos no Congresso. O Congresso está trabalhando. Enquanto nós não tivermos a resposta, não há muito o que comentar. A minha primeira observação que foi feita foi exatamente, olha, nós pedimos 1 trilhão, quando cedemos o BPC e o Rural, entendemos, compreendemos, não gostamos de outros cortes, mas estamos esperando o trabalho do Congresso e confiamos no Congresso e aceitamos o resultado do Congresso. Nós não somos uma democracia? Satisfaz? O que eu gostaria? 1 trilhão, o senhor sempre falou. Eu sou absolutamente previsível. E 900 bilhões? O que você acha? É menos ou mais do que 1 trilhão? 900 é menos? Você acha que eu estou mais satisfeito ou menos? Pouco, a menos um pouco. Então pronto, você já sabe tudo, você não precisa me perguntar nada. Mas e a capitalização, por 900 bilhões, é presidente, possível mandar no segundo semestre a capitalização como PEC? Ou essa é uma ideia que será esquecida se aprovar a reforma que está hoje no Congresso? Vamos fazer o seguinte, vamos esperar o trabalho do Congresso, porque eu confio no Congresso. Está lá no Congresso, o Congresso ainda vai trabalhar, tem a segundo turno, depois tem o Senado, vai subir para o Senado. O Senado está se falando que o Senado pode querer incluir estados e municípios, aí são mais 350 bilhões, isso é muito importante para o Brasil, ajuda bastante. Então tem muita coisa ainda para acontecer. O que o senhor defende voltar na reforma? Policiais, a questão da idade Eu já falei o que eu tinha para falar a respeito. E todo mundo sabe exatamente o que eu falei. Ministro, Eu lamentei a saída do BPC, eu lamentei a saída do Rural, eu lamentei pressões de servidores, lamentei. Então pronto, todo mundo já sabe que os policiais não partiu do próprio governo, ministro? Não, eu não entro em política. Ministro. Eu acho que tem um trabalho que é da classe política e que eu respeito profundamente. Eu, como alguém que mandou uma proposta para lá, eu tenho direito a fazer alguns comentários. Os meus comentários foram feitos sem nenhuma depreciação, ao contrário, com grande apreciação à luta dos que estão apoiando a Previdência. Muita gente lutando para votar a Previdência. Um esforço extraordinário. Relator, presidente da Câmara de Deputados, o presidente da Comissão Especial, todo mundo lutando. Muitos votos, uma votação extraordinária, foram 379 votos, né? Então é um esforço extraordinário. Eu aprecio o trabalho do Congresso, estou esperando. Não acabou ainda. Não, eu nunca falei isso. Quem está falando isso é você. Em quanto tempo teria essa expressão reforminha é sua. Eu não falei isso. Ministro, alguém falou reforminha aqui? Eu falei alguma vez reforminha? Então, pronto. Essa aguentaria quantos anos? Ou dentro de quantos anos seria necessário? Se vocês observarem, nós queremos transformar a sociedade brasileira. O Brasil está estagnado, a economia está estagnada há 10 anos, não cresce, e o sistema político sofreu abalos importantes, não é? Houve corrupção, houve uma opção de coisas equivocadas lá. Então, nós queremos transformar a economia brasileira, nós queremos voltar ao crescimento, queremos recuperar a credibilidade internacionalmente, aumentar a produtividade da economia. Essas reformas, então, são importantes. Por exemplo, em relação à Previdência, o que eu tenho dito é que o sistema de repartição é um sistema condenado. Ele é um sistema condenado. Então, nós gostaríamos de mudar o eixo em direção a um sistema de capitalização, que bota o Brasil para crescer. O Brasil pode crescer 4%, 5% ao ano, se tiver um mecanismo de acumulação automática de recursos. Então, a mudança de repartição, que é um sistema que está condenado, que é um sistema que estava proximamente condenado a parar os pagamentos, nós podemos não só recuperá-lo, como também mudar um sistema de capitalização. Essa foi a primeira inspiração em relação a isso. O nosso governo tem vários eixos. Na economia é tudo muito simples, porque às vezes tem gente que diz que o governo não tem programa. Qualquer pessoa que siga sabe que nós temos. Por exemplo, a Previdência, que é um buraco fiscal, nós queremos consertar o sistema antigo e migrar em direção ao sistema de capitalização que vai botar o Brasil para crescer.
Economia internacional, o que é que nós estamos fazendo aqui? Queremos abrir a economia, queremos integrá-la à economia mundial. O mundo inteiro cresceu muito mais do que a economia brasileira durante 30 anos, porque eram economias que estavam integradas, todo mundo crescendo junto. E o Brasil ficou para trás na história. Então nós queremos trocar o eixo também, sair do modelo de substituição de importações para um modelo de integração competitiva com as economias globais, em serviços, em investimentos, em comércio de bens e serviços. Então nós temos programas muito bem definidos. Agora nós vamos entrar com a reforma tributária. Nós vamos simplificar e reduzir alíquotas, integrar bens impostos. Serviços ou movimentações financeiras, ministro, não, sobre tributária? Não, tributária vocês vão ter já os eixos principais. Falando de integração, vai falar amanhã com o ministro da Fazenda argentino, do peso real? Duas perguntas ao mesmo tempo no processo. O senhor disse que vai anunciar. Não, eu estou dizendo o seguinte, o Senado está dizendo de fazer uma PEC paralela que talvez possa voltar com estados e municípios. Então, se você disser, olha, você perdeu 100 bilhões aqui, caiu de 1 tri para 900, mas do lado de lá, numa PEC paralela, voltam 350 de estados e municípios, nós estamos falando do Brasil, não é só a União. Então, se voltam 350 bilhões via Senado, isso é bom para o Brasil, porque estados e municípios também participam desse ajuste que o sistema previdenciário precisa. Então, é isso. Então nós temos que esperar, e eu confio no Congresso, eu tenho dito isso sistematicamente. Eu acho que foi uma batalha difícil e trabalhou muito bem a Câmara de Deputados, conseguiu por uma expressiva margem uma reforma importante, e eu acho que vem aí o Senado agora, vai entrar em campo o Senado, e eu acho que tem possibilidades também, não só de ratificar essa vitória, como até estender uma nova dimensão. Podiam ser estados e municípios. Vamos ver o que acontece. Ministro, vai levar amanhã à mesa a discussão da integração da moeda comum, do peso real com a Argentina? Pode se falar em conjunto bom falar com o Mercosul? disso também, da mesma forma que eu esclareci o assunto Mercosul, que em relação à reforma da Previdência, o nosso foco total, agora você vê como é interessante, nosso foco foi a Previdência, mas estávamos trabalhando em outras frentes. Você vê que ao mesmo tempo que estamos celebrando uma possível reforma da Previdência, estamos celebrando também já o acordo com a União Europeia, o que significa que estávamos trabalhando em todas as frentes. Embora o foco no Brasil e no Congresso, e eu estava falando para 50 jornalistas brasileiros, eu tinha que dizer, olha, a nossa prioridade aqui no Brasil é a reforma da Previdência. E o Mercosul, em comparação à reforma da Previdência, não era o prioritário. O Mercosul, se levasse mais 2 meses, menos 2 meses, mais 6 meses, seria compreensível. A reforma da Previdência não. O Brasil tinha uma urgência, que a economia está estagnada e ameaçada de ser engolida pelo buraco fiscal da Previdência. Então, agora você falou... tem um projeto de moeda comum sobre a moeda que é sério comum. ou é um... Da mesma forma, quando a gente conversou sobre a integração com a Argentina, os países, quando fazem integrações comerciais, o melhor exemplo disso é a própria Europa, quando eles fizeram a integração comercial, lá na frente desembocou numa moeda comum que foi o euro. Então você facilita a integração quando você desemboca numa moeda comum. Então falávamos disso, quando conversamos com os argentinos, falávamos disso. Evidentemente, como a Argentina está com uma inflação um pouco alta, essa convergência para uma moeda comum poderia ser mais oportuna, tentar acelerar uma movimentação desse tipo. Mas do ponto de vista objetivo, não houve nada disso ainda.